que eu percebo é que muitas vezes eu escravizo o meu corpo e o meu day spa é por culpa, não é por amor. Sim, é uma compensação, Uma compensação. Como aquela pessoa que você sabe que explorou muito nesse mês no trabalho, mas daí você vai lá e dá um bônus pra ela. Sim. Um cala-boca. Olá! Olá, eu sou a Camila Dorazio. E eu sou Tayane Leonardi. E esse é o Vai Pela Sombra. Um podcast de duas amigas e psicólogas que descobriram os maiores tesouros da sua psique, mergulhando fundo na sua escuridão. E aí, vamos com a gente pela sombra? Olá! Sejam bem-vindos ao Vai Pela Sombra! O episódio que a gente vai falar do capítulo 7 de Mulheres que Correm com os Lobos, que é o corpo jubiloso, a carne selvagem. E esse é um capítulo que, pessoalmente, eu sinto um pouco de dificuldade em falar. É difícil falar sobre corpo sem ser leviana. Nos outros capítulos, eu acredito que eu já vivo um pouco mais o que a Clarissa traz. Mas entendo um corpo e sendo mulher costurada pela cultura que a gente está costurada, é muito difícil falar sobre o corpo, sobre a liberdade do corpo, sobre o corpo enquanto algo vivo e que manifesta quem eu sou e a minha história, quando a gente ainda vive muito tentando fazer o corpo ser de algum jeito ou parecer de um outro jeito. Então, fica aqui a ressalva que muito do que será dito será um ideal trazido pelo livro, mas que não é de fato o que pelo menos eu já consigo viver na minha experiência, mas é um norte, é o que eu busco. Exato. Enfim, sobre esse capítulo, pra mim foi o que eu mais demorei pra ler. Ele é um dos capítulos mais curtos do livro. E eu demorei muito pra ler ele a primeira vez que eu li. Eu lembro que eu lia um parágrafo, daí parava, ficava uns 3 dias, daí lia mais outro parágrafo. Era um capítulo que eu demorei muito, assim, pra dar conta. E ainda assim, eu não aprendi muitas coisas. E hoje, lendo ele, né, pra mim é a mesma coisa. Os outros capítulos eu consigo sentir muitas coisas e nesse ainda está muito na razão, no racional, na consciência, muito mais do que no sentir e no viver. De um sim, eu concordo muito com isso. A minha vida vivendo isso seria completamente diferente, mas eu ainda não tô lá. Sinceramente, eu ainda não tô lá. Sinceramente, eu ainda não tô lá e não acho que estou perto. Sinceramente, eu acho que eu ainda tenho uma longa caminhada. Mas se, segundo Jung, onde está a nossa maior dor, tá também o maior aprendizado e a maior cura, talvez esse seja um capítulo bem importante para nós, né, dentro do nosso processo pessoal de autodesenvolvimento, mas também do nosso processo do nosso devir aqui no mundo. Sim. Que é olhar para isso. E todas as feridas que essa nossa relação entre a nossa mente, o nosso corpo, o nosso formato, a nossa relação com o que é belo e a escravização e a mutilação do corpo, talvez todas essas questões, olhar para isso de uma forma já seja um grande presente. Porque uma das antinomias básicas, a primeira antinomia básica que o Jung coloca é o corpo depende da alma e a alma depende do corpo. É como se fosse quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Um depende do outro para viver. Um é condição para que o outro exista. E observar o jeito que a gente trata o nosso corpo, o que a gente sente em relação ao nosso corpo é observar. E é um tapão na cara, é uma porrada na cara, é uma voadora na cara. Por quê? O jeito que a gente trata o nosso corpo, como a gente se relaciona com o nosso corpo, diz muito sobre o jeito com que a gente se relaciona com a nossa alma. E eu acho importante se perguntar, mesmo para quem cuida do corpo, porque agora tá tudo super na moda falar em autocuidado, fazer exercício, fazer skincare. Então parece que a gente está sim, todo mundo cuidando do corpo, mas é importante se perguntar, quando eu cuido do meu corpo, eu cuido porque eu o amo, eu cuido como uma reverberação da minha alma, da relação que eu quero nutrir com a minha alma mais profunda, ou eu cuido do meu corpo porque eu me odeio. E eu me odeio tanto que é no corpo que eu tento talhar as condições que eu
me imponho pra me aceitar e pra me amar. Sim. Então você se cuida, você que já se cuida porque tu se ama ou tu se cuida porque tu se odeia tanto que tu tenta no corpo controlar as variáveis pra ganhar míseras considerações biscoitísticas de aprovação externa, porque dentro, assim, não existe. Isso que a Camila falou de que existe essa inter-relação entre o corpo e a psique, o corpo e a alma, eu acho importante falar, porque muita gente que não entende Jung fala que o Jung separa a alma, a psique do corpo. Gente, e na verdade pelo não. amor de Deus, é o oposto. Tudo aquilo que afeta o meu corpo reverbera na minha alma, e tudo aquilo que existe na minha alma aparece no meu corpo. E até a medicina mais tradicional já está trazendo alguns eixos que falam sobre isso, quando fala do eixo intestino-cérebro, quando olham para as questões emocionais por trás do aparecimento de nódulos, quando olha para a questão emocional da obesidade, a questão emocional por trás de várias doenças físicas, a gente já percebe essa inter-relação. E também, na clínica, a gente percebe que o quanto, mesmo que a pessoa não tenha chegado até a terapia por questões do corpo, quando ela vai se conhecendo e constelando os elementos da sua psique, ela vai tendo reverberações também no corpo, na qualidade do sono, no ritmo intestinal, na mudança do formato físico também. Então, é ali que a gente percebe essa dança, eu não vou nem dizer dança das duas instâncias, mas dança dessas partes que se interrelacionam. Exato. Eu tava pensando aqui nos meus atendimentos, né? Os meus pacientes que estão me ouvindo aqui sabem que eu sempre pergunto: como é que você tá aqui agora? O que é que você tá sentindo no seu corpo aqui agora, né? Ou quando vem com uma angústia, né? Com um medo. Aonde que você sente isso no seu corpo? Sim, eu também faço essa pergunta. E um dos sinais de adoecimento contemporâneo é quando tem uma dissociação entre o corpo e a mente. Porque quando eu faço essa pergunta, algumas pessoas me dizem: eu não sei dizer o que eu sinto no corpo. E outras parecem que acabam de chegar no corpo naquele momento da pergunta. Sim. Então, é importante perceber que quando há uma dissociação da cabeça, né, do pensamento, da razão e do corporal, isso não é um sintoma de intelectualização ou até de evolução, como alguns pensam, mas é patológico, fala de uma dissociação, porque um humano saudável, a psique está no corpo, a gente fala e vai sentindo, como agora, por exemplo, que hoje a gente tá falando com as câmeras também, então eu tô falando e tô sentindo esse tremor, esse rubor, esse calor no corpo, todos falando, e conforme que a gente vai falando ou ouvindo, eu também vou sentindo isso ressoar no meu corpo como um instrumento. Sim. Nossa senhora, os cachorros tão que tão. Ou os cachorros são um indício de que nesse capítulo a Clarissa começa falando sobre como a singularidade dos lobos é linda e mágica. Porque uma das coisas que mais me chama atenção nesse capítulo, que em tudo que existe, a riqueza está associada à diversidade. Falam que o Brasil é um país rico naturalmente, porque a gente tem vários tipos de fauna e flora, diferente de outros países que têm uma restrita. Na natureza também, a gente fala que existe um pedaço de terra rico quando tem rotação de culturas. Cachorros, nós temos infinitas raças e a gente consegue ver a beleza de todas as raças. Só que quando tange ao humano, o humano é a única espécie que acredita que existe um padrão único e bem difícil de atingir que represente toda a beleza. E é muito louco isso, né? Eu tava lendo esse capítulo num parque e eu fiquei olhando mesmo que tinham muitas árvores diferentes. E que o parque, ele era lindo exatamente porque tinha toda essa diferença. E eu fiquei imaginando, se tudo aqui fosse uma araucária, teria 1/10 da beleza. Mas, quando a gente olha para as pessoas, a gente percebe uma busca de padronização. Todo mundo tentando ser, ao mesmo tempo, esguio, magro, e aí a cada 10 ou 20 anos muda um pouco, né? Primeiro é bem magro, depois é bem sarado, mas é um ideal. Agora, com o rosto jovem, é muito louco pensar que a gente reconhece a riqueza do mundo na diversidade, mas com a gente
cria, enquanto cultura, um ideal de beleza e todo mundo, como um boi de manada, vai percorrendo esse ideal e se retalhando em nome do ideal. Então, não importa se a minha origem é de um país que é um pouco mais flácido, eu quero tomar colágeno pra ser durinha. Vou fazer 40 anos, já tô com mais rugas, aí eu me encho de botox e me estico inteira e perco um pouco do contorno do meu próprio rosto pra ficar parecendo jovem. Então, a gente cria símbolos estáticos que representam beleza e poder e a gente não se questiona nem o porquê, nem porque é esse, nem quem disse. E a gente vai perseguindo. E quando eu digo a gente, eu vou perseguindo. E muitas vezes a gente se sente frustrado, triste ou o patinho feio, não porque eu apenas não consigo reconhecer minha própria beleza, o meu próprio poder, mas porque eu apenas me comparo ao ideal e eu tô muito distante. E eu já interpreto que logo não tenho valor. Exato. E isso, gente, é produzido culturalmente e é muito forte. E nós estamos imersas nessa cultura também. Sim. E é muito difícil para nós também, né? Porque eu tava pensando aqui enquanto a Thay falava dos nossos processos internos, processo da própria terapia, né? Que a gente começa a nossa existência nesse caos originário e onde é tudo muito misturado, é tudo muito emaranhado, a gente não sabe o que é nosso, o que é do outro, o que é arquetípico, o que é do inconsciente pessoal, o que é do inconsciente coletivo, a gente só tá existindo nesse caos originário. E aí o processo da terapia, o nosso processo de autoconhecimento, autodescobrimento, a gente vai separando para depois unir de novo esses pares de opostos, né? Mas sem que seja aquele caos originário, formando uma terceira coisa, onde o ego e self, né, são separados, mas são a mesma coisa ao mesmo tempo, né? Então, o nosso trabalho, eu acredito, enquanto psicólogas e enquanto seres humanos que estamos vivendo nessa cultura e nos desfazendo e separando, né, esses elementos que estão emaranhados nesse nosso caos originário em relação ao nosso corpo, à nossa existência aqui, para daí depois ir encontrando essa maneira de sermos um com o nosso self, para que a gente possa experimentar a existência de uma maneira mais plena através do corpo também. Do nosso, né? A partir do nosso lugar. Corpo. O Jung, ele tinha uma metáfora para isso, que ele falava que cada pessoa que chegava até ele era como um quadro pintado por muitas tintas. E essas tintas vinham dos arquétipos e da cultura. E que o primeiro trabalho dele era separar essa tela a óleo. Era tirar tudo e separar. E deixar no vazio. E que depois o processo de síntese era fazer a justa mescla respeitando aquela pessoa. E eu, como eu gosto de metáforas alimentares, eu acho que faz sentido com o corpo, eu penso da seguinte forma. É como se todos nós fôssemos uma cesta básica, mas eu não sei exatamente quais são os elementos que eu trago na minha cesta básica. E o mundo, ele é um buffet que me diz que macarrão com almôndegas é o certo. Então, muito criança, eu nasço numa família com a minha caixinha de cesta básica fechada e a minha família começa a me ensinar, os meus cuidadores e a escola, que é muito legal ser um macarrão com molho e almôndegas. E aí eu começo a pegar, meio que sem sentir, tudo que tem dentro de mim e cortar como um espaguete. E o que tiver meio vermelhinho eu faço molho e o que der pra fazer bolinha eu vou fazendo bolinha. E aí eu me torno, né, eu vou me tornando uma adulta. Eu até aparento ser aquilo que é o prato da moda, que é o prato principal, mas não necessariamente eu considero quais são os ingredientes únicos que eu trouxe pra ceia da vida. Então, no processo de autoconhecimento, eu não vou negar a cultura. Eu não vou dizer que comida é ruim. Eu não vou dizer que não tem que ter buffet da vida. E eu não vou dizer também que o macarrão é de todo ruim porque o glúten é vilão. Não. O processo de autodescobrimento é me perceber fatiada em espaguete, embolada em almôndegas e meio molhada por algo vermelho e começar
a ver do que tá sendo feito cada uma dessas partes do prato que eu tô apresentando, porque eu tô me aniquilando pra isso, eu tô em sofrimento. E aí eu descubro que do mamão que eu trouxe na minha cesta básica, eu fiz um molho. Do arroz que eu trouxe, eu botei ele em tirinhas e costurei um macarrão. Do feijão que eu trouxe, eu fiz bolinhas e fiz uma almôndega. Então, obviamente que eu ia participar da vida e ninguém ia me achar muito saborosa, porque essa mistura não tava... Eu aparentava um macarrão, a pessoa entrava em contato comigo, não tava bom, e aí eu me sentia mais rejeitada e tentava ser mais macarrão. Então, na terapia, quando eu penso, beleza, então aqui tem uma mão, aqui tem um arroz, aqui tem um feijão. O mundo acha bem legal o macarrão, e como que eu posso, respeitando esses meus ingredientes, fornecer um bom acompanhamento para esse buffet da vida? Porque alguém vai gostar de feijão com arroz. Ou isso pode ser nutritivo para mim e alguém vai precisar de um mamão. Então, o que eu posso fazer de melhor com os meus ingredientes, honrando a cultura, me relacionando bem com ela, trocando com ela, mas respeitando essa cesta básica única que eu trago e que todos trazem, né? Porque eu acho também que, às vezes, a gente comete o erro de falar tanto da cultura, parece que a gente quer negar a cultura. E não, também não é a esmo que existe uma cultura, mas como reconhecer a cultura, me relacionar com ela, mas também colocar essa minha digital única no banquete da vida. E entender, gente, que a cultura, ela sim, ela massacra, ela tortura, ela aniquila, ela tem um poder muito forte sobre nós, mas é nosso trabalho. E que nós somos a cultura, né? O que é cultura hoje é um conjunto de valores, de práticas, de anseios, de desejos, de ações e reações dos nossos antepassados. E quem retroalimenta, e hoje a cultura nos afeta e nós também participamos dela. Exato, por isso que é tão importante o nosso próprio trabalho interno, porque vai impactar na nossa cultura e nas gerações que vão vir depois. Ninguém disse que seria fácil. Ninguém disse que seria fácil. E nesse capítulo que ela fala do corpo, então, ela fala da nossa relação com o corpo, do quanto a gente se relaciona com o corpo de uma forma objetal, muitas vezes, esquecendo que ele é um ser vivo, como se ele fosse um ser com a função de me fazer parecer, quase como um escravo, como no nosso making-off a Cami estava falando. Quase como não, a gente escraviza pra valer. E o como quando eu só falo que a cultura é assim, mas eu continuo obediente a ela, sem reconhecer que eu também tenho um papel proativo em retroalimentar ela a partir de outro lugar, eu apenas reproduzo essa cultura para os meus descendentes. Porque nessa relação com o corpo, por exemplo, as mulheres da minha família, elas ouviram uma frase que é: moça, para ficar bonita tem que sofrer. E essa frase, ela era dita, por exemplo, em coisas cotidianas, tá penteando cabelo, tá doendo a criança, né? Fica quieta, moça, pra ficar bonita tem que sofrer. Ia colocar o espartilho, né? Ou uma calça apertada, ai, tá apertado. Moça, pra ficar bonita tem que sofrer. Então, isso foi uma apropriação da cultura, mas como não houve também uma emancipação para questionar a cultura e fazer diferente, essa cultura foi só repassada pros descendentes. Então, eu, muito criança, né? Eu nasci gordinha já. Eu fui uma criança enrolada, com a minha barriga enrolada em faixa. Porque aquilo era visto como algo errado. E não é que elas estão erradas, mas é quando a gente espera que a cultura mude para eu me autorizar a mudar, eu apenas reproduzo ela e eu tô construindo a cultura assim de novo, né? Que então você vai repassando o que tu fez e perpetuando. Então, nós somos a cultura e a gente tem que talvez assumir esse lugar de suportar questioná-la e suportar não obedecê-la para que ela também não seja repassada assim para quem vier depois. Exato. E muitas vezes a gente pensa assim, cara, mas tá, como é que eu vou mudar a cultura? É algo tão forte, é algo tão lá na frente. E eu uso muito com os meus pacientes essa metáfora, né, de quando você vai desenhar um elefante, não pense em desenhar o elefante inteiro, porque é muita coisa. Desenha uma tromba primeiro, depois você pensa em desenhar uma pata, aí você pensa em desenhar a outra pata, né? Então, assim, muitas vezes o que tá ao nosso alcance fazer hoje, aqui e agora, é reconhecer
O quanto somos influenciáveis, o quanto somos massacradas, o quanto não temos força hoje, aqui, agora, para fazer esse grande salto, essa grande transformação. É acolher, né, essa nossa dificuldade, essa nossa dificuldade mesmo, porque é muito difícil e falta de capacidade, às vezes cognitiva, emocional, às vezes força mesmo interna, falta ainda. E falta, né? Não é fácil, gente. E eu digo isso porque eu passei por um processo de transição capilar. Eu alisei, eu passava formol, tacava formol no meu cabelo por mais de 10 anos, porque naquela época não se tinha os cremes que se tem hoje, né? Mas quando eu comecei a passar pelo processo de transição capilar, ainda estava muito no começo dos cremes. E aí, eu lembro que era um medo, eu tinha muito medo, porque eu não sabia como era o meu cabelo cacheado mais. Porque ele era diferente daquela época que não se tinha, né, os cremes necessários. Já tinha se passado mais de 10 anos. E eu lembro que eu falei, não, eu vou tentar, se eu não gostar, eu volto a alisar. E eu fiz o processo de transição capilar, me senti horrível. Tive que fazer os cortes, né, ficar com o cabelo bem curtinho, com 2 texturas. Gente do céu, como foi, assim, foda me sentir feia. Sabe? E eu alisei o meu cabelo, depois que eu fiz a transição capilar, eu fiz escova uma vez. E eu me senti estranhíssima, eu me senti me violentando, eu fui lá e lavei meu cabelo. E eu nunca mais... Eu não consigo cogitar fazer uma escova no meu cabelo, não porque eu refuto, né, completamente o meu passado, não porque eu não acho bonito, mas pra mim significa uma violência comigo mesma. Legal que no cabelo tu conseguiu de fato sentir o quanto o corpo, do jeitinho que manifesta muito mais do que um formato, mas manifesta uma verdade sobre a tua alma. Porque, para mim, o que me toca muito pensar que o corpo, um corpo natural, que apenas nasceu e se desenvolveu como seria, sem nenhuma intervenção, o quanto ele representaria algo sobre aquela alma. Sim. Pra mim, isso muda um paradigma. E no cabelo, tu sentiu exatamente isso. Nossa, nesse cabelo que só cresce da minha cabeça como ele é, hoje eu reconheço a minha identidade, eu me personalizo nele e quando eu estico, eu me violo. Agora imagina que revolução seria se nós, mulheres e homens, tivéssemos isso em relação à nossa barriga, à nossa pele, aos nossos braços, aos nossos flancos, à nossa bunda. A nossa genitália. A nossa genitália, aos nossos pés. Se a gente reconhecesse naquela celulite algo, aqui sou eu, seria uma revolução absurda. E eu acho interessante que sempre me marcava quando eu ouvia que as chinesas enfaixavam os pezinhos para que eles fossem bem pequenininhos, tipo 32, 33. E eu falava, caramba, que agressão! Ou aquelas tribos onde as mulheres usavam argolas no pescoço, porque o lindo lá é ter o pescoço bem longo. Eu falava, meu Deus, que mutilação, que agressão! Só que, gente, eu já fiz lipo, eu já enfiei cânulas na minha barriga e chacoalhei e tirei partes de mim. Eu já injetei coisas no meu rosto. Então, como também é fácil a gente ver a violação na outra cultura, porque a gente não tá influenciada pelo que é arquetipicamente belo deles, né? Aí tu vê, caramba, a pessoa tá ali violando o pé. Mas o quanto a gente faz isso todos os dias, no momento em que o corpo que é sábio me manda um sinal de fome e eu escolho não comer porque não chegou a hora de comer as 2 castanhas, que eu preciso comer aquelas 2 castanhas só naquela hora pro meu corpo ser de tal forma. Sim. E essa questão do cabelo, né, pra mim foi só a patinha do elefante. Tem muitas outras coisas que a gente sofre e que, enfim, estamos imersas nessa cultura. E temos que trabalhar muito, 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 muito o nosso mundo interno, porque eu vou até ler aqui que a Clarissa coloca, né? O corpo é um registro vivo de vida transmitida, de vida levada, de esperança de vida e de cura. O seu valor está na sua capacidade expressiva para registrar reações imediatas, para ter sentimentos profundos e para pressentir. Então, enquanto a gente tá falando aqui,
minha garganta tá seca, a saliva fica mais grossa, né? A mão treme. O que é que isso significa? Significa um pouco de ansiedade. Como é que eu sou? Como é que eu sinto ansiedade no meu corpo? E aí, a gente tem tanto medo de ter crises de ansiedade porque a gente não percebeu essas minúcias e ela precisou se potencializar 1 milhão para que você percebesse e olhasse, né? Porque você tá ansiosa com alguma coisa e aí você começa a perceber essas reações físicas e aí você só vai ignorando, né? Mas como é que você encara, como é que você enfrenta o medo, o julgamento? Não é fácil estar aqui, gente. Sim, e tem muita gente que pensa que a ansiedade é um sintoma de quem sente demais. E, na verdade, a ansiedade, ela é um sinal de que você não sente, que você ignora, que existe essa desconexão entre a mente e o corpo, que você tá tão desconectado do próprio corpo que tu precisa de sensações abruptas pra tu parar e entrar em contato. E te ouvindo, eu fiquei pensando o quanto a nossa dificuldade diante de uma situação de reconhecer qual é o caminho certo também não é um sinal da nossa desconexão com o corpo. Porque uma das dúvidas que mais aparecem na análise é quando as pessoas falam: como que eu sei quando é paranoia e quando é intuição? E para eu saber, né, diante de uma situação difícil, o que é paranoia, o que é intuição, a hora de permanecer numa situação, a hora de sair fora, eu preciso estar conectada com o corpo, porque o corpo é de fato esse sensor de limite, da mesma forma que a minha pele, ela me diferencia do mundo externo, que eu sinto o calor e eu sinto a temperatura que eu posso aguentar sem me agredir, que a minha bexiga, ela emite sinais quando ela tá cheia, o meu intestino também quando eu preciso evacuar. O corpo, ele reconhece os limites, tanto do que ele precisa incorporar para permanecer vivo e bem, quanto do que ele tem que eliminar e do repouso. E hoje, a gente tá tão desconectado do corpo que a gente não sabe mais dizer. O nosso corpo enlouqueceu, porque a gente ficou tanto escravizando ele e colocando horários mentais para fazer tudo, né? Agora eu tô trabalhando, eu não posso deitar um pouquinho, não posso fazer um xixizinho. Não, o corpo tem que aguentar, eu tenho que ir, mesmo com um pouquinho de dor de cabeça, eu tenho que continuar trabalhando. O corpo se vira, eu vou lá, vou tomar um remédio pra dor de cabeça e dane-se você. E aí a gente vai anestesiando esse grande oráculo, esse grande sabedor de nós, que a gente perde a capacidade de sentir vivencialmente como de fato as situações nos afetam. Porque eu não sou essa pessoa, mas eu acredito que quem tem uma conexão profunda e respeitosa com o próprio corpo, ao entrar num lugar, consegue ter uma avaliação muito melhor do que a avaliação da mente de como esse lugar afeta. Ao ingerir certo alimento, percebe de fato o efeito daquele alimento em si. Então, talvez uma cura absurda pra gente seria procurar essa reconexão. Mas aí vem o grande desafio, né? Porque na minha experiência, quando eu intencionalmente busco muito essa reconexão, mas às vezes o corpo ele começa a mandar pedidos difíceis de obedecer. Sim. Porque para eu obedecer o que seria essencial pro meu corpo naquele momento, eu não vou conseguir manter algumas imagens sobre mim que eu ainda sou apegada. Então, por exemplo, na alimentação, às vezes o meu corpo me pede coisas e em horários que, se eu sempre for seguindo, eu entro num conflito interno ainda do corpo que, nesse momento, sendo muito sincera, eu já dou conta de amar. Ou descanso mesmo. Na quarta-feira foi um dia que eu acordei muito cansada, eu sentia que tinha algum processo acontecendo comigo, mas eu ainda não consigo desmarcar minha agenda inteira e respeitar esse descanso do corpo para que ele tenha o que ele precisa. Então, por isso que a gente tem que ser gentil com a gente nesse processo, porque é buscar uma reconexão com o corpo e também suportar a frustração de que a gente ainda não vai conseguir fazer tudo em nome das imagens sobre nós que a gente ainda quer manter. Só que eu acho que é importante isso mesmo, tá? Reconhecer o que você não consegue fazer ainda com muita honestidade, sem ficar se iludindo. Isso, né? E pensar que agora eu vejo, né? Agora eu vejo que eu sou essa pessoa que ainda não dou conta disso. Sim. E essa semana, eu tomei a segunda dose da vacina na quarta-feira. E aí, o que eu fiz? Eu tive bastante reação na primeira. Na segunda dose da vacina,
eu reagendei, organizei minha agenda pra deixar quinta-feira livre pro meu corpo, pra eu estar à disposição do meu corpo, porque ele precisaria. Era ele que importava ali pra mim naquele... Eu nunca tinha vivenciado isso. Era ele que tava me importando ali naquele momento, sabe? Eu ofereci o meu tempo pra ele, se ele precisasse. E eu tinha um curso de sonhos às 6:30 da manhã. Daí eu falei, não, tirei o despertador do celular, se eu acordar, eu assisto, senão a professora me manda a aula gravada depois. E pra minha surpresa, eu recebi o presente, né? De eu acordar às 6 horas da manhã sozinha, bem, consegui assistir a aula, mas não porque por obrigação, mas porque eu fui presenteada. Sim, o corpo escolheu. Escolheu. E aí, durante o dia inteiro, né, fiquei bem de boinha, né, descansei bastante. E foi muito interessante essa experiência, porque eu nunca tinha vivido de eu me colocar a serviço do meu corpo. Sim, geralmente a gente coloca o corpo a serviço da realização do que o nosso ego entende que nós precisamos ser, ter ou fazer. Sim, e foi uma experiência muito diferente. Porque, eu gosto de fazer massagem, amo day spa, né? Porque, só que assim, o que eu percebo é que muitas vezes eu escravizo o meu corpo e o meu day spa é por culpa, não é por amor. Sim, é uma compensação, né? Compensação. Como aquela pessoa que você sabe que explorou muito nesse mês no trabalho, mas daí você vai lá e dá um bônus pra ela. Sim. Um cala-boca. E é o que você falou no começo, eu tô fazendo isso porque eu me amo ou porque eu me odeio. E na maioria das vezes é porque eu me odeio. Uma vez, quando eu comecei... Ainda, tá? Ainda. Mas estamos no processo. Isso é lindo também, sabia? Que eu acho que é um gesto de amor. Reconhecer onde a gente realmente tá. Sem culpa, sem dor. Porque isso também fala de suportar ser quem a gente realmente é, imperfeito. Sim. E em processo. Porque às vezes a gente também quer só chegar no final dos processos como se isso fosse estar dando o melhor. De um jeito meio que mecanicista de melhorar, assim, agora eu cheguei aqui, quando na verdade suportar um processo em andamento é muito. Nossa. E a humildade de reconhecer onde a gente realmente tá, nesse lugar bem menor do que a gente quer aparentar estar, também é muito. Não pros outros, talvez os outros achem uma bosta, mas é muito no suportar a sinceridade com a própria alma. Já é amor próprio, validar o lugar que você tá sem ele ser o lugar final. Exato. E que é muito, é mérito tá aqui. Gente do céu. Esse capítulo, a gente vai falando, eu fui lendo, e aí sabe quando você vai fritando o cérebro, assim, sabe? Tipo, e avaliando as coisas que eu faço ainda, né? Como é esse processo de reconhecer o meu lugar? Como é que tá, né? Ainda e eu acho que escravizando talvez, tanto o meu corpo. Pra gente essa é uma grande questão, mas Sim. talvez pra alguma ouvinte que nunca parou pra pensar nisso, valesse a pena a gente falar o que a gente quer dizer quando a gente fala escravizar o corpo. Por exemplo, pra você, quando você fala escravizar o meu corpo, como? O que é escravizar pra você? Pra mim, escravizar o corpo é sentir coisas no corpo que às vezes ele não tá afim de sentir. Até no próprio exercício físico. Vai além dos teus limites, né? Se lesiona porque eu quero ser sarada. Pra mim, isso é escravizar. Legal. Eu gosto de saber o conceito de cada um. Pra mim, escravizar o meu corpo é quando eu não reconheço que ele é vivo e eu uso ele como um meio para eu ter ou ser o que eu acreditei ou acredito que é essencial pra mim. Então, por exemplo, quando eu não pergunto pro meu corpo como ele está se sentindo e marco um monte de cursos pro final de semana e ao mesmo tempo quero estar com a minha irmã e quero fazer alguma coisa com o Felipe e na verdade vou estar dormindo 6 horas por noite e o meu corpo ele só é o carro que tá me levando pra todos esses rolês. Ou quando eu tenho um ideal de que pra eu me sentir bonita eu tenho que ser de tal jeito. E às vezes eu fiz um monte de coisa legal naquele dia que o meu corpo me possibilitou fazer, mas eu tô triste e me sentindo insuficiente porque ele não tem o formato que ele tinha, ou porque ele já não consegue fazer certas coisas em flexibilidade que ele fazia. E eu também sinto que eu escravizo o meu corpo quando eu sou maniqueísta com o que eu quero que ele
me mostre. Então eu até escuto ele, mas eu interpreto como tem algo de errado comigo quando ele me traz sensações desconfortáveis. Então é como se fosse assim, eu quero te ouvir, mas eu gosto muito que tu me comunique essas coisas. E quando tu tá cansado e são 5 horas ainda, eu fico pensando, ué, mas eu meditei, eu me alonguei, eu me alimentei super bem, tomei água, como assim? Então eu acho que eu escravizo o meu corpo dessa forma e eu percebo isso com a sensação de raiva de mim quando ele não me atende, quando ele é um funcionário rebelde. Sim, e ele vai se rebelar. E o quanto a gente gasta energia psíquica nessas preocupações com o nosso corpo, com a estética, né? E que essa energia psíquica a gente podia estar usando para tantas outras coisas, para criar coisa, para criar a nossa existência. Mas você já parou para pensar o quanto tempo você gasta, né? Pensando que, nossa, eu devo comer isso, ou eu não devo comer aquilo, ou, nossa, agora tal coisa é bom pro intestino, não, agora skincare, não, eu tenho que fazer um day spa, não, mas aí eu tenho que fazer a trilha na academia. Tô com raiz no cabelo. Tô com raiz no cabelo. Olha minha cutícula. Nossa, minha sobrancelha. Quanta energia a gente gasta pensando nisso. Porque, gente, pensamento é energia psíquica. Gente, não adianta pensar que daí você vai fazer um reiki compensar, porque Jung diz que a psique é um sistema fechado. Então, tu tem diariamente a mesma quantidade de energia disponível para fazer tudo que tu vai fazer naquele dia. Então, não tem como pegar energia extra de fora e também tu não doa para ninguém. Então, é importante saber assim, todos os dias eu tenho a mesma energia disponível. Quanto dessa energia eu tô gastando para me recriminar, para controlar como eu devo ser, o que eu vou comer, tudo que a Camila já falou. E essa energia podia estar sendo usada para outras coisas. E eu tenho um exemplo muito triste, mas eu já me perdoei, que eu morei 1 ano em Portugal. E lá era muito barato viajar, né? Então, eu viajei por muitos lugares com os meus amigos, mas nessa época o meu transtorno alimentar, ele era tão forte que eu não consigo me lembrar de quase nada da minha viagem. Então, assim, eu fui pro Louvre, eu fui pro Arco do Triunfo, eu fui pra muitos lugares, mas eu não consigo lembrar da maioria das coisas que eu vivi lá. Eu lembro por fotos, mas eu não lembro dos momentos, porque em todo lugar eu chegava e eu ficava pensando assim, o que eu já comi, onde as pessoas vão querer comer, né? Os meus amigos que estavam comigo, como eu faria pra não comer ou pra comer alguma coisa que dentro da... Era bem forte naquela época, então dentro daquilo que eu poderia comer e quanto de água eu já tinha tomado e quantos passos eu já tinha dado. E então, assim, pra mim é o maior exemplo de quanta energia psíquica a gente gasta. E o quanto a gente deixa de viver. Pra tratar o corpo como um mármore. E assim, o que acrescentou na minha vida? Nada, porque as pessoas não olham muito daquilo que eu fazia, porque em algum momento da minha vida eu acreditei que se eu fosse magra, eu seria amada e aceita. Que eu acho que o pior não é o padrão de beleza. Não é você buscar um padrão de beleza, mas é porque a gente entende que se eu atingir esse padrão de beleza, todos os meus problemas estarão resolvidos. Eu serei amada, aceita, cuidada, tudo aquilo que eu acredito que me faltou, eu terei. E eu acreditava piamente nisso, que se eu fosse magra, tudo estaria resolvido. Só que para eu ir tão contra a natureza natural do meu corpo, eu deixei de nutrir e investir em tantas outras coisas que eu acredito que as pessoas que me olhavam só sentiam dor. Elas não conseguiam se conectar com essa, sei lá, essa vibração de morte, de controle, de rigidez, porque o outro não vê a gente como a gente é. É todo um amálgama, né? De coisas e de sentimentos. E eu acho que eu só emanava morte. Então era tudo aquilo e não fui amada e não lembro do meu rolê europeu. Então, pra ver como a gente perde, né? Perdeu. Nossa, a gente perde muito da vida. E a Clarissa coloca aqui que a gente tem que admitir que muitas mulheres têm uma faminta dentro de si. E no fundo, a mulher faminta ali dentro, ela anseia por ser tratada com respeito e anseia por ser aceita. Então, o que a gente quer é ser aceita.
O que a gente quer, no fundo, é respeito. O problema não é a beleza, né? O problema é a gente acreditar que no momento em que a gente atingir determinado formato ou número da conta bancária, nós receberemos amor. Mas a gente se odeia tanto nesse calvário para chegar lá, que a gente só encontra mais ódio, mais auto-rejeição, mais frustração. A nossa alma fica despedaçada e almas despedaçadas encontram migalhas. Então, o que eu queria só concluir aqui esse episódio pra gente já ir pro próximo daqui a pouco, eu acho importante que a Clarissa coloque esse questionamento e essa provocação no final. Que apesar de uma mulher não ter condição de parar a dissecção da cultura, ela tem condição de interromper esse processo no seu próprio corpo. Então, a gente tem condições de fazer isso. Agora, como a gente vai fazer, né? O quanto a gente vai ser capaz de fazer é na jornada de cada um. E eu acho que desse pro próximo episódio, seria importante você refletir em relação à sua relação com o teu corpo. Onde você realmente tá? Como você se sente quando você olha pro teu corpo? Como você se sente quando o teu corpo não é o que dizem que ele deve ser? Quais são as condições que tu coloca pra se amar? E não só em relação a padrões estéticos, porque eu acho que isso é o que mais vem à mente. Mas olhem pra tudo, né? O que não é aceito você sentir ansiedade no mundo externo. Não é aceito você sentir uma letargia, né? Uma depressão que aparece no corpo como uma sonolência extrema. Ou você ser de fato mais lento nos movimentos ou nos processos da vida. É tudo aquilo que em algum momento tu se sentiu inadequado por não ser como se diz que você deve ser. Sim. E o quanto você sente a vida no seu corpo. O quanto você sente no seu corpo o gelado da água do mar. O quanto você sente no seu corpo os grãozinhos de areia embaixo do seu pé. Porque às vezes a gente vai pra praia e fica se... Ai, não gosto de areia. Tipo, fica se debatendo. O quanto você se sente o croquete na praia, né? O quanto você sente que o sal da água deixa a tua pele grudando. Deixa o seu cabelo um pouquinho mais, né, durinho. O quanto você sente o olho arder. Quanto você de fato sente. Ou você só se incomoda com isso quando você tá na praia. Ficam as reflexões. Fica o convite para vocês experimentarem entrar em contato com este ser que vocês habitam. E no próximo episódio seguimos refletindo sobre o corpo. Este podcast foi editado no Estúdio Papaya. Saiba mais em opapaya.com.br.